Olá pessoal, hoje nós vamos falar um pouco sobre o professor Eric Hilgenstiller de contrabaixo. Ele iniciou as atividades em 2017, mas um pouco antes, 6 meses, eu comecei o processo seletivo de professores, a maioria vindo da Orquestra Sinfônica do Paraná, da Camerata Antíqua. No caso, na época ele tocava nessa orquestra de câmara de excelência, e professores da Escola de Música de Belas Artes, né, que é uma faculdade de referência lá em Curitiba. Eu selecionei 14 professores, dentre eles estava o professor Eric, que fez doutorado nos Estados Unidos, na Universidade do Mississippi, um grande contrabaixista. Só que ao perguntar, né, se ele já havia tido experiência em dar aulas de contrabaixo para crianças, ele falou: olha, eu só dei aula para adolescentes, né, no ensino médio lá nos Estados Unidos, e criança seria uma primeira oportunidade. Bom, só tem um jeito, né, experimentando, fazendo o trabalho, né, junto com as crianças. Na prática é que ele poderia ter, de fato, depois de uns 6 meses, avaliar se realmente ele conseguiria ter a didática adequada. Outro ponto que ele comentou era em relação aos instrumentos. Para que idade você imaginou iniciar, né, os estudos de contrabaixo? Bom, a princípio seria com 7 anos de idade. 7 anos de idade, eu acho que você não vai conseguir instrumentos, por exemplo, um oitavo, que é do tamanho de um violoncelo 4/4, um quarto e meio e um quarto, né? Então, muito difícil encontrar esse tamanho de instrumentos no Brasil. Nos Estados Unidos é muito comum, na Europa, mas no Brasil é muito raro. Falei, bom, aí é o meu desafio. O seu é desenvolver bem a aula, né, para crianças, e o meu é de encontrar os instrumentos. Depois de muita pesquisa, verifiquei, né, que perto da Sala São Paulo, onde é a sede da Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, a OSESP, que é a grande referência de orquestra no Brasil, tinha um representante, né, um lojista que tinha justamente 3 contrabaixos para crianças, um oitavo, um quarto e meio, exatamente os 3 instrumentos que eu estava precisando. Então, nesse ponto, só tinha uma coisa, a questão de resolver, teria que testar esse instrumento para ver se realmente estaria adequado. Então, o que eu combinei com o professor Eric? Bom, eu vou pagar uma passagem aérea, né? A gente se encontra lá em São Paulo, você testa os 3 instrumentos. Se for realmente adequado, nós vamos comprar e enviar para Joinville. E ele veio, testou os 3 instrumentos e falou: nossa, para começo está ótimo, incrível ter conseguido, né, exatamente os 3 instrumentos. Ok, então testou, e aí faltou a outra parte, né, que se ele realmente teria a didática para trabalhar com os alunos. Era uma oportunidade para nós, para os alunos, e principalmente para ele. Enfim, começaram as aulas, foram passando os meses, e ele foi cada vez mais gostando de dar aulas para os nossos alunos. Começamos com em torno de 5 alunos, né? E o que é mais importante, né, que os alunos se desenvolveram de forma extraordinária, né? Já são 4 anos que ele ministra as aulas, vem de Porto Alegre para cá, porque agora ele é chefe de naipe, né, espala dos contrabaixos da Sinfônica de Porto Alegre. Então ele viaja essa longa distância, né, para ministrar as aulas aqui. Uma grande boa sorte para os alunos em especial, e ele desenvolveu já uma didática, uma metodologia realmente incrível. Talvez seja a única escola de contrabaixo infantil aqui na região sul do Brasil. Então, parabéns, né, ao professor Eric, aos alunos e às famílias, né, do naipe de contrabaixos aqui do Musicário, Academia Filarmônica Brasileira.